A teia mais famosa da internet lançou mais um vídeo que eu entendo que nós, como cristãos, precisamos analisar, refletir juntos e ver se o que ela fala faz sentido ou não faz. Se ela está certa, se ela está errada, ou se em alguns pontos ela está certa, em outros ela não está. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, mas antes deixe eu me apresentar. Meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Bom, eu sou sozinho nesse canal, eu mesmo gravo, eu mesmo edito e eu preciso muito da sua ajuda. Por quê? Porque eu gasto muito tempo do meu dia para gravar vídeo para vocês, para editar. Eu tenho outros compromissos para fazer, mas eu sempre gasto um tempo durante a semana para produzir conteúdo. Eu não ganho nada com esse canal. Então, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, que você deixe o seu comentário, porque assim o YouTube ele começa a recomendar mais os meus vídeos para mais pessoas, entendendo que o meu conteúdo é relevante. Então eu espero que eu possa contar com a tua ajuda. E, sem mais demora, vamos ver aqui o vídeo da Elaine, a ateia mais famosa da internet. Toda vez que algo terrível acontece no mundo, alguém se levanta para dizer: tá na Bíblia, é o fim dos tempos, é o Apocalipse. E o mais curioso é que essa frase nunca vem sozinha, ela vem sempre acompanhada de um pedido. Ore mais, jejue mais, volte para a igreja, seja fiel no dízimo, compre esse curso aqui de batalha espiritual. É quase automático, a guerra estoura e o medo vira mercado. Mas e se o Assim, ela tá certa em certo ponto, que as pessoas começam a usar, né, daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a palavra diz para fazer comércio, para vender as coisas, né? Então ela está usando aqui no cenário do Apocalipse. E realmente a gente vê muitos conteúdos sobre o Apocalipse quando acontece algo no mundo, seja uma guerra, seja uma pandemia, seja um desastre natural, quase todo tipo de acontecimento. Canais aí estão fazendo vídeo falando sobre o Apocalipse, né? O Apocalipse bíblico entre aspas, e são canais, né? São pessoas ali que buscam de alguma forma lucrar, né, com esses vídeos. Então, nesse certo ponto, ela está certa. O grande problema aqui é você generalizar como se esse fosse realmente aquilo que todas as pessoas fazem, mas não é isso, né? E aquilo que as pessoas fazem também não é culpa da Bíblia, né? A responsabilidade não é da Bíblia, não foi a Bíblia que criou o Apocalipse para que as pessoas usassem do Apocalipse para tornar a religião um mercado, e entre outras, né, passagens, né, que as pessoas usam para fazer da religião, do cristianismo, um mercado financeiro. Então, ela está correta em certo ponto, porque existem esses tipos de pessoas, mas em outro ponto ela está errada, porque ela está falando de uma forma, generalizando, como se o cristianismo se baseasse apenas nisso que ela está falando. Apocalipse não for uma profecia, e se for uma estratégia? Vamos começar pelo básico. A ideia de Apocalipse no cristianismo vem do livro de Apocalipse, um texto escrito num momento de perseguição, sofrimento e medo. Não é um roteiro detalhado do futuro, é uma literatura simbólica, cheia de metáforas, visões, códigos, mas isso não impede que muita gente leia como se fosse um spoiler do mundo moderno. A Guerra de Israel, Apocalipse. Rússia, Apocalipse. Covid, Apocalipse de novo. E qualquer coisa que pareça ruim, pronto, está escrito. Mas adivinha só, desde que esse texto foi escrito há quase 2000 anos, em todo o século alguém acreditou estar vivendo o fim. Roma caiu? É o fim. Gripe espanhola? Fim. Hitler? Guerra Fria? Com certeza era o fim. O apocalipse para muitos nunca chega, porque na prática ele não precisa acontecer, ele só precisa parecer possível. E aí Quando ela vem com essa ideia de que o Apocalipse foi criado exatamente apenas para gerar esse mercado, gerar esse medo, gerar de alguma forma, né, ela está dizendo que o Apocalipse foi inventado para manipular, para ser uma manipulação. Ela disse que o texto, né, que é o texto bíblico, o Apocalipse, o livro de Apocalipse, e o Apocalipse vem desse texto bíblico. Então, veja o que eu falei no começo, realmente ela está aqui jogando a culpa no texto bíblico, né? A crítica dela não é uma crítica sobre a ideia apocalíptica da religião. A crítica dela é sobre a ideia de Apocalipse.
segundo a Bíblia. Então, a crítica dela é uma crítica bíblica. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui. Segundo, ela faz essa crítica como se o texto foi criado exatamente para criar esse cenário de manipulação. Só que a gente sabe que não é exatamente nesse sentido. Realmente o texto foi escrito num contexto de perseguição? Sim, mas antes mesmo de João ali estar na ilha de Patmos, receber a revelação e escrever o livro de Apocalipse, antes mesmo a gente já tinha escritos falando sobre essa esperança que é a glória. A esperança na glória em Cristo Jesus. A gente vai ver alguns textos de Paulo que vai falar exatamente sobre essa nossa esperança. Vou pegar aqui para vocês. Então a gente vai ver aqui na carta que Paulo escreve para Tito, no capítulo 2, versículo 13, dizendo assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, falando desse dia, dessa esperança, que Cristo irá voltar. A gente vai ver também, outro texto de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Para não ficar só nas palavras de Paulo, a gente vai ver também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, falando aqui de novos céus e nova terra, diferente dessa terra, que é um mundo injusto, mas agora é onde há apenas justiça. Então a gente vê outros textos antes de Apocalipse falando sobre esse novo tempo, esse tempo onde toda a maldade desse mundo vai acabar, porque Cristo vai voltar e Cristo vai dar um fim em tudo aquilo que é ruim, que é mal nesse mundo, toda injustiça, toda dor, todo choro, toda maldade, a morte vai ter um ponto final por causa de Cristo Jesus. Então dizer que Apocalipse foi escrito para fazer esse tipo de manipulação é ir contra aquilo que a própria Bíblia já está dizendo desde o início ali do Novo Testamento. A gente também vai ver alguns textos messiânicos, promessas messiânicas também falando sobre esse Cristo que virá para botar um fim nesse mundo injusto. Então falar que Apocalipse foi criado para isso é meio contraditório. Que o medo vira ferramenta, porque onde existe medo, existe dependência, e onde existe dependência, existe lucro. Pastores lotam igrejas dizendo que Jesus está voltando. Mas não só isso. Dizem que ele só volta para os fiéis, para os obedientes, para os que não negam a fé nem nos últimos dias. E por coincidência, esses obedientes são sempre os que seguem tudo o que o líder manda. Mesmo que isso inclua dar o pouco do dinheiro que tem, mesmo que isso inclua cortar contato com a própria família, mesmo que inclua aceitar discursos de ódio, discriminação e paranoia. A lógica Nessa parte que ela está certa, muitas igrejas, muitos pastores usam realmente dessa narrativa. A narrativa do medo, a narrativa do inferno, a narrativa de que você precisa realmente fazer isso, fazer aquilo, porque senão você está desobedecendo Deus e você vai ir para o inferno por causa da sua. Em vez de falar sobre a mensagem do evangelho, que é uma boa notícia, essas pessoas transformam a mensagem do evangelho em uma má notícia. E essa má notícia agora se torna uma ferramenta de medo. E o medo faz que esses pastores, que essas denominações possam manipular fiéis, manipular religiosos. Então, este cenário que ela está descrevendo aqui existe muito, e é algo que nós que prezamos realmente o verdadeiro evangelho precisamos combater. O erro que ela vai cometer, se ela continuar na mesma linhagem que ela está aqui, é dizer que isso acontece exatamente porque a Bíblia fala isso. Porque a Bíblia foi inventada para ser assim.
E a gente sabe que não, pelo contrário, isso é realmente ir contra aquilo que o texto bíblico está dizendo. Então, a Bíblia, as Escrituras, ela não tem culpa daquilo que os fiéis ou de que líderes religiosos fazem e pegam textos fora do contexto ou acaba manipulando, distorcendo o texto bíblico para enganar fiéis, né? Isso são pessoas realmente maus caráteres e que não existe apenas no meio religioso. Essas pessoas vão existir em todo meio. Vai ter pessoas religiosas, pessoas ateias, que também são pessoas assim mau caráteres. Então, você falar que isso é culpa do texto bíblico, aí é um erro. Mas essa narrativa, né, esse cenário que ela está dizendo aqui, existe muito e é algo que nós, como cristãos, que prezamos o verdadeiro evangelho de Cristo, precisamos sim combater. É simples. Se você não está com medo o suficiente, você começa a fazer perguntas. Mas se você está assustado, você apenas obedece. Vídeos com thumbnails em vermelho, sirenes, letras garrafais. O anticristo está aqui. As trombetas soaram em Israel. Veja a profecia de Daniel sendo cumprida em tempo real. É tudo feito para viralizar. Não por acaso, esses vídeos batem milhões de visualizações. E na maioria das vezes, não dizem absolutamente nada. Só especulações vagas, frases soltas e interpretações convenientes. É como se o medo tivesse virado entretenimento. E aí você vê canais crescendo com base em especulação religiosa. Mas veja bem, não é gente estudando teologia, é gente vendendo pânico como conteúdo. E o algoritmo, claro, ajuda, porque o medo prende, e quem lucra com a atenção, lucra com o pânico. Toda guerra tem interesses políticos, toda guerra tem narrativas. Mas quando a guerra vira pretexto para se anunciar o juízo final, a gente precisa se perguntar, quem é que ganha com isso? No caso das guerras envolvendo Israel, por exemplo, há grupos de cristãos que apoiam o conflito, não pela paz, mas porque acreditam que isso vai acelerar o retorno de Jesus Cristo. Realmente, isso é um grande problema. É um cenário problemático e realista, e a crítica que ela está fazendo aqui é uma crítica cirúrgica e que realmente existe, né? Como ela falou, não são pessoas que estudam teologia, não são pessoas estudando teologia, não são teólogos capacitados para falar sobre o assunto que está fazendo esse tipo de vídeo, são pessoas que estão ali apenas para manipular, são pessoas que estão usando ali para ganhar algo em troca, seja view, seja like, seja dinheiro, seja poder, seja atenção. É apenas um pecado no seu próprio coração que faz essas pessoas gravarem esse tipo de vídeo para tentar viralizar em cima dos assuntos que estão sendo assuntos do momento e querer encaixar esses assuntos do momento dentro da Bíblia, fazendo uma análise totalmente ao contrário daquilo que o texto bíblico diz e apontando, dizendo que isso está acontecendo porque já estava escrito na Bíblia e etc. A gente sabe, existem muitas coisas que realmente acontecem no mundo porque a Bíblia já descreveu para nós isso que ia acontecer. Já descreveu, né, ali em Mateus 25, quando Jesus fala do princípio das dores, realmente um tempo que a gente vive esse tempo desde ali da morte e ressurreição de Cristo. Desde que Cristo voltou para o Pai, a gente vive esse tempo do princípio das dores. Então, a única coisa que esses canais estão preocupados é em ganhar algo em troca, e não em realmente expor o texto, e não abrir o texto e expor o texto. Eu aqui não estou falando sobre a guerra de Israel, Irã e etc. Eu não tenho nem capacidade para falar sobre isso, eu preciso estudar muito sobre isso. Né? Tem outros canais muito melhores aí que você pode acompanhar falando sobre esse assunto, um assunto que não é somente teológico, né, mas um assunto que tem que ser visto também como geopolítica. Eu não tenho a capacidade para comentar e falar sobre esse assunto, mas tem pessoas que não têm a capacidade e que tá ligando a câmera para falar sobre o assunto e tá falando baboseira, e tá falando algo que o texto bíblico não fala, tá defendendo algo que o texto bíblico não defende, e esse é o problema, e essas pessoas estão fazendo isso apenas para ganhar, para manipular. Nesse sentido, ela está correta e eu concordo com ela nessa parte. Você percebe o problema? A guerra deixa de ser uma tragédia a ser evitada e vira um sinal necessário de um plano divino. A dor dos outros se transforma em espetáculo profético, e isso anestesia a empatia, porque se tudo é vontade de Deus, não há por que lutar pela paz, nem pela justiça. Só resta assistir e aguardar.
Tem uma coisa ainda mais profunda aqui. Enquanto você está ocupado com o fim do mundo, você não questiona o mundo de agora. Você não pergunta por que a sua igreja é milionária e o seu bairro vive na miséria. Você não pergunta por que a fé que te ensinam é baseada em culpa e não em liberdade. Você não pergunta por que os que pregam tanto o fim do mundo parece tão confortável com o presente. O medo do apocalipse serve como cortina para esconder as injustiças de hoje, para justificar abusos, para fazer você sentir pequeno, impotente, frágil, quando na verdade você é só humano vivendo num mundo difícil, mas real. Existe uma razão pela qual o discurso apocalíptico nunca sai da moda. Ele oferece sentido instantâneo ao caos. Quando o mundo parece injusto demais, é reconfortante acreditar que tudo isso faz parte de um plano maior, que nada está fora do controle, que as guerras, as doenças e até a morte são sinais necessários. Isso anestesia o desespero, mas também paralisa a ação. A promessa de um fim grandioso, de uma justiça divina que vem de cima, impede que a gente construa a justiça aqui embaixo. É como se dissesse, não lute agora, porque Deus vai resolver tudo depois. Válida a crítica, mas o evangelho, ele é totalmente ao contrário disso que ela falou. Isso acontece, pessoas agem assim, pessoas pensam assim, exatamente como ela falou. Pessoas que não agem, pessoas que estão paradas, pessoas que acham que tem que ficar na sua bolha, e dentro dessa bolha Jesus vai voltar, vai buscar ela e tá tudo bem. A gente tem uma linha teológica sobre escatologia, que é o pré-tribulacionismo, e que, assim, eu não estou falando que você ser pré-tribulacionista é um defeito, que você não pode. Mas existe um grande pensamento que é tipo assim, Jesus vai voltar, eu vou ser arrebatado e as pessoas vão ficar aí na tribulação, então tanto fez, tanto faz. O importante é que eu estou salvo. Esse tipo de pensamento é exatamente um pensamento que está na mente de pessoas que ela está fazendo a crítica aqui. Só que a gente precisa pensar, você sendo pré ou você sendo pós? A gente precisa pensar, e se eu tiver que passar pela tribulação? E aí? É isso que nós precisamos pensar. Porque a sua linha escatológica, legal, ok, você acredita nisso. Mas se a outra linha estiver certa? E se a pós-tribulação for a linha escatológica correta? E aí? Será que você vai negar Jesus passando tudo que você vai ter que passar? E pior, agora você não vai mais olhar para a tribulação e não se importar, porque agora você vai pensar que pode ter familiares, filhos, pais, amigos que vão passar essa tribulação. Aí talvez você fale, não, mas eu tenho certeza que é pré-tribulação. Ok, tem países nesse exato momento agora, cristãos morrendo, vendo filhos morrendo, vendo esposas morrendo por ser cristãos. Essa é a realidade, não é uma realidade apenas apocalíptica. É uma realidade que acontece hoje. Pessoas estão morrendo por causa de Cristo. E você está se importando com essas vidas? Você está dando importância? O Evangelho prega que Jesus vem para restaurar todas as coisas. Mas o Evangelho diz que nós precisamos levar o reino de Cristo, o reino que Cristo vai trazer com toda a sua plenitude na sua volta e vai estabelecer nessa terra. Esse reino nós precisamos anunciar ainda aqui hoje. E esse reino é um reino de restauração. Cristo vem para restaurar tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado. Então, sim, o Evangelho, ele nos faz fazer coisas que Cristo virá fazer. Então, se Cristo virá restaurar tudo, se Cristo virá restaurar um mundo corrompido pelo pecado, se Cristo virá dar para nós novos céus e novas terras, como que eu vou destruir a natureza? Como que eu vou fazer mal para o meu irmão? Como que eu vou continuar vivendo na maldade? Como que eu vou continuar vivendo no egoísmo se tudo isso vai contra aquilo que é o reino de Deus? Então é isso que nós precisamos refletir para que pessoas como a Elaine aqui não interprete aquilo que a gente tem como mau exemplo como se fosse o Evangelho.
Não, a mensagem do evangelho não é essa. E muitas vezes a gente perde características que a gente pode encontrar ali na igreja primitiva, como em Atos capítulo 2, no versículo 42, onde diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Veja, uma igreja modelo, uma igreja onde todo o povo olhava para essa igreja e via um exemplo. Eles viam não apenas pessoas, mas eles conseguiam ver, através dessas pessoas, ver Cristo Jesus. Esse é o propósito da igreja. É que o mundo olhe para nós e não veja nós, mas veja Jesus em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória, como vai dizer em Colossenses. Esse é o papel da igreja. Eles se dedicavam ao ensino, algo que não acontece muito na nossa realidade. Igrejas que não estão preocupadas com o ensino se dedicavam em ajudar o próximo. Outra coisa que não é uma realidade nossa. Eles eram realmente unidos, irmãos. Não eram pessoas que conheciam apenas a nuca um do outro, como acontece na nossa realidade. Não eram pessoas que iam apenas a um templo e achavam que aquelas 4 paredes era a igreja. Elas entendiam que a igreja era o ajuntamento, que a igreja era a assembleia de pessoas. E eles viviam em amor uns com os outros. É essa a realidade que a igreja tem que mostrar para o mundo. Uma igreja que se importa, como em Tiago 27 vai dizer, cuidar dos órfãos e das viúvas. Uma igreja que se importa sim com os problemas sociais. Sim com os problemas sociais, independente se problemas sociais é pauta de uma ideologia política que a gente não concorda. Ok, não era nem para ele estar se importando com isso, porque esse papel era a igreja. É nós que precisamos defender as minorias. É nós que precisamos ajudar os mais necessitados. E não uma pauta política. É o papel da igreja fazer isso. Esse é o evangelho de Cristo. Nesse caso, a crítica dela é válida. Outro ponto importante. O Jesus do Apocalipse não é o mesmo dos evangelhos do Novo Testamento. Jesus é retratado como alguém que perdoa, toca os impuros, rejeita a violência e confronta o poder. Mas no imaginário apocalíptico, ele volta com olhos de fogo, espada na boca, pronto para destruir. Essa versão violenta de Jesus é extremamente conveniente para quem quer justificar discursos autoritários. Não é à toa que grupos extremistas amam o Apocalipse. Ele legitima a ideia de que a destruição é santa, que a violência é divina e que quem discorda está contra Deus. Esse tipo de teologia vira uma arma. Aqui novamente ela devolve a culpa no texto bíblico e novamente, não é isso que o texto bíblico nos diz para fazer, não é isso que a palavra de Deus nos diz para fazer. Pelo contrário, como já disse aqui, a palavra de Deus, o evangelho, vai nos levar para o lado ao contrário do que ela está dizendo. A gente está aqui para anunciar o reino de Deus, e o reino de Deus é sim restauração, o reino de Deus é sim consertar aquilo que foi desconcertado, aquilo que foi corrompido pelo pecado, é sim, mas o reino de Deus também é anunciar que Jesus virá para julgar as nações. E falar que Jesus não é o mesmo Jesus dos evangelhos, que em Apocalipse não é o mesmo Jesus dos evangelhos, é apenas não ter conhecimento bíblico. Não é apenas ter conhecimento bíblico, porque Jesus continua perdoando, Jesus continua amando, e não é porque ele vai julgar as nações que ele não continua amando e perdoando. Ele continua. As pessoas que se quebrantam o coração diante da presença de Deus,
As pessoas que estão dispostas a se quebrantar para o Evangelho de Cristo, que estão dispostas a deixar que o Evangelho penetre o seu coração, essas pessoas receberão o perdão de Cristo. Só que as pessoas que Cristo virá julgar são as pessoas que realmente continuam fazendo aquilo que ela está criticando no vídeo. Jesus virá julgar as pessoas que continuam praticando maldade. Jesus virá julgar as pessoas que continuam praticando e apoiando guerras. Jesus vem julgar pessoas que continuam fazendo discursos de ódios. Jesus virá julgar todas as pessoas que causam sofrimento nesse mundo, seja para ser humano, seja para animais, seja para a natureza. Jesus virá julgar essas pessoas que continuaram agora na liberdade de Cristo, continuaram escolhendo viver uma vida de pecado e não uma vida de liberdade em Cristo Jesus. É essas pessoas que Jesus virá julgar. E isso está expresso desde o Antigo até o Novo Testamento. Desde Gênesis, Apocalipse, já está expresso o plano redentivo, mas também o julgamento daquelas pessoas que recusaram Deus, assim como lá o primeiro pecado, recusaram Deus para escolher o caminho do mal. Não estou dizendo que não se pode ter fé, mas estou dizendo que a fé não pode servir de desculpa para a covardia. Se a sua espiritualidade te impede de agir, de se importar, de se indignar, ela não é espiritualidade, é fuga. E pior, pode estar sendo alimentado por alguém que sabe disso, mas prefere que você continue com medo. Porque enquanto você teme o Apocalipse, você não percebe que já está vivendo um. Não aquele que está descrito na Bíblia, mas o nosso, o real. Feito de desigualdade, ignorância, fanatismo e indiferença. A boa notícia é que é exatamente o que está escrito na Bíblia. Sim. A gente vive aquilo que está escrito na Bíblia. Mas a gente é muito cego para enxergar. E como eu disse, a gente quer usar a Bíblia conforme as nossas próprias ideias. E não a Bíblia mudando as nossas ideias. É como ela tem um pressuposto sobre a Bíblia e muito difícil que ela pense de outra maneira, se ela realmente não tiver um encontro com a palavra, que o Espírito Santo não penetre como uma espada de 2 gumes, dividindo alma, espírito, medulas e juntas, para que a palavra realmente penetre no coração dela. Ela não vai mudar esse pensamento. Ela vai continuar culpando o texto bíblico, mas não culpando pessoas. E o próprio texto bíblico fala sobre essa maldade, fala sobre esses sofrimentos que os seres humanos iam causar, fala sobre guerras, fala sobre fome. A própria Bíblia fala sobre fanatismo, fala sobre idolatria. Está escrito, está expresso no texto bíblico. o mundo ainda não acabou, o que significa que a responsabilidade ainda é nossa. Enquanto tiver gente usando a fé para manipular, eu vou estar aqui usando a razão para questionar. E se você chegou até aqui, talvez pense como eu. Então deixa o seu like, comenta o que você pensa sobre isso e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sair do pânico e voltar a pensar. Se você vive esse tipo de evangelho que ela descreveu, um evangelho que vai totalmente contra aquilo que está escrito na palavra de Deus, se arrependa. Se você vive num ambiente que prega esse evangelho causando medo, saia. Se você vê pastores que pregam esse tipo de medo, esse tipo de evangelho que não te traz a leveza, o fardo leve, o jugo suave de Cristo, mas te traz um peso de culpa, e não a mensagem de um Cristo que tira a culpa, fuja e corra desses pastores. O Evangelho de Cristo é uma boa notícia, é o poder de Deus para a salvação. Apocalipse é apenas um retrato daquilo que Cristo virá fazer. Restaurar todas as coisas, julgar aqueles que continuaram praticando a maldade nesse mundo, que não se arrependeram do seu pecado, que continuaram escolhendo o pecado em vez de Deus. Esse é o cenário que nós vivemos. E nós que entendemos o Evangelho de Cristo, que a gente continue com boas práticas, boas obras,
para que o mundo possa ver em nós, enxergar em nós Cristo e que a gente apresente para o mundo a mensagem de salvação de Deus, o Evangelho de Cristo. A crítica dela é válida. Ela associar tudo isso como se fosse culpa do texto bíblico, incorreto. Nisso eu discordo, porque a gente sabe que não é essa a mensagem do Evangelho e nem a mensagem do texto de Apocalipse. Mas a crítica dela é válida e nós precisamos realmente refletir sobre essas coisas. Bom, esse é o vídeo de hoje e até a próxima.